Pai do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6. É o texto aí áureo dessa lição, de número 5. A autoridade suprema das Escrituras. O texto diz assim: então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E leu em voz alta de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Zema, Anaias, Urias, Uquias, Maazéias, e à sua esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Amém, meus irmãos? Tem gente que gosta de colocar nomes bíblicos nos filhos, olha que bonitos aí, né? Asbardanas, Mesulão, Matitias, só nome bonito, né, irmãos? Meus irmãos, nós iremos estudar nesta manhã sobre a autoridade suprema das Escrituras. Jerônimo, o homem que traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, a famosa tradução aí chamada Vulgata, vulgar, né, para o povo, ele diz que quem menospreza a Bíblia, menospreza a Cristo. Por isso, é de extrema relevância nós amarmos a Bíblia, nós apegarmos a Bíblia, nós a termos a Bíblia, porque ela é o manual que Deus nos ofereceu. Segundo Abraham Lincoln, foi o maior presente que Deus pôde dar ao homem. Rui Barbosa disse que ela está acima de todos os livros e por baixo ela é a raiz. Portanto, meus irmãos, a Bíblia é de extrema importância para todos nós cristãos e que amamos a Deus. Sproul disse algo muito interessante. Ele disse que a palavra de Deus ela pode estar na mente sem estar no coração, mas não pode estar no coração sem estar primeiro na mente. Por isso, o grande teólogo americano está querendo dizer aqui que é de extrema importância nós estudarmos a palavra de Deus e compreendermos, meus irmãos, as verdades inseridas nas Santas Escrituras. É uma necessidade extrema a igreja conhecer o livro, porque esse livro é o nosso manual. A Bíblia, ela existe, meus irmãos, e ela foi dada por Deus para nós não errarmos, ou errarmos menos, para nós termos o horizonte correto, a direção certa, né? Temos aí da parte do Senhor as orientações necessárias para aplicarmos a nossa vida em servir a Deus e agradá-lo. 3 palavras, meus irmãos, principais, nós usamos frequentemente em relação à Bíblia. E é interessante que você preste atenção nessas 3 palavras. Primeira, revelação, inspiração e autoridade. São termos relacionados, mas são distintos. Primeiro, revelação. O que significa revelação? Desvelamento. Deus, ele tomou a iniciativa de se tornar conhecido. A decisão foi unilateral. Foi Deus que tomou essa decisão de se revelar
a nós. E por que ele tomou essa iniciativa? Porque o Criador, ele está totalmente além do nosso conhecimento. Nós, meus irmãos, com toda essa limitação que temos, finitude, não conseguimos alcançar aí a revelação desse Deus ou acerca dele. Se você puder abrir comigo em Jó, capítulo 11. Jó, capítulo 11, está perto de Neemias, né? O livro de Jó. Jó 11, versículos 7 ao 9. Poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é tão alta quanto o céu. Que poderás fazer? Ela é mais profunda do que o Sheol. Que poderás saber? Ela é mais extensa que a terra e mais larga que o mar. Perceba, meus irmãos, que existe um véu entre a grandeza infinita de Deus e a nossa finitude. Por isso, se esse Deus não tivesse resolvido se revelar a nós, nós não teríamos, meus irmãos, sequer um pequeno aí conceito acerca dele. Isso só foi possível porque ele resolveu se deixar conhecer. Então, a primeira coisa que você precisa entender acerca da Bíblia é esta verdade: revelação. A Bíblia é a palavra em que Deus resolveu se revelar a nós. Amém? Outro termo, inspiração. Este termo nos aponta a maneira pela qual Deus escolheu se revelar. Ele se revelou parcialmente na natureza. Salmo 19, os irmãos conhecem muito bem. Os céus declaram a glória de Deus. Um dia dá testemunha, outro dia, e por aí vai. Ele se revelou também pessoalmente em Cristo. João capítulo 14, versículo 8 e 9, os discípulos disseram para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: eu estou aqui com vocês o tempo todo e vocês ainda não conhecem o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E também ele se revelou, meus irmãos, verbalmente através da inspiração. Agora, mais uma vez, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, esse texto é muito importante para o estudo nessa manhã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Olha que coisa interessante, toda a Escritura é divinamente inspirada. Meus irmãos, nós não usamos este termo inspiração, sopro, para nos referir, por exemplo, ao trabalho de um poeta, de um artista, de um músico. Esta palavra aqui, inspiração, ela tem uma conotação muito especial. Ela é diferente de quando você usa para uma pessoa. Não, fulano é inspirado, cicrano é inspirado. O termo aqui, inspiração, ele é especial e ele é único e peculiar a este texto. Toda a Escritura aqui é soprada por Deus. O termo aqui no original é theopneustos, sopro de Deus. Portanto, inspirar, o que é inspirar? É introduzir aos pulmões. A inspiração, meus irmãos dos escritores, é o ato de respirar o sopro de Deus. Perceba isso aí, guarda no seu coração, vou repetir mais uma vez. A inspiração é inserir aos pulmões. Então Deus aí, meus irmãos, é o agente ativo da sua palavra. E os escritores da Bíblia são os agentes passivos da palavra. Qual que é a função de Deus? Soprar nos pulmões a sua palavra. E qual que é o trabalho dos escritores? Respirar este sopro, aquilo que Deus está falando aí aos seus corações. Então Deus é o agente ativo, Ele é aquele que sopra, o escritor é o agente passivo, aquele que respira esse sopro. Portanto, é algo muito especial, meus irmãos,
a Escritura. É o sopro de Deus, é a inspiração divina. O terceiro termo aí que nós vamos ver é a autoridade, que é o tema desta manhã. Portanto, nós vimos sobre revelação, inspiração, agora a autoridade. O terceiro termo diz respeito ao poder, ao peso que esta palavra possui. Por quê? Porque se ela é revelada, ela é inspirada, então, meus irmãos, eu devo me submeter a ela, porque ela tem autoridade sobre mim. Ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, consequentemente, ela tem autoridade sobre nós. Concorda ou não? Amém, irmãos? Por isso a Bíblia está acima de qualquer pessoa na igreja, até mesmo do líder. John Piper falou algo muito interessante esses dias. Se seu líder não estiver enquadrado, inserido dentro da palavra, ele não é digno de confiança e nem de obediência. A Bíblia está acima do pastor, e a Reforma Protestante resgatou isso para a gente. Só a Escritura, só a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia é a autoridade máxima, absoluta na igreja de Cristo. E toda a autoridade, todo líder na igreja recebe essa autoridade. Ela é delegada pela palavra de Deus. Amém? Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus, ela traz consigo essa autoridade divina. Ela é o discurso divino, e é nela que Deus se revela a nós por meio das palavras que pronunciou. Foi Deus que mandou escrevê-la. Se você puder ler comigo pelo menos 3 textos aí, Êxodo capítulo 34, versículo 27. Perceba que deu ordem para escrever esta palavra. Êxodo 34, versículo 27. O Senhor disse a Moisés: escreve essas palavras, pois baseado nelas fiz aliança contigo e com Israel. Isaías 30, versículo 8. Observe aí, profeta Isaías 30, versículo 8. O texto diz assim: vai agora, escreve isso numa tábua diante deles, registra num livro, para que fique como testemunho para o futuro, para sempre. Jeremias 32, só mais esse, tem vários. Diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que te falei. Portanto, meus irmãos, foi Deus que deu ordem para que a Bíblia fosse escrita, para que a sua palavra fosse registrada. E foi Deus que conservou essa palavra e fez com que ela chegasse até nós. Hoje a gente tem um privilégio, né, irmãos? Temos tantas versões de Bíblias, né? Tantas versões no Brasil. Agora publicar a Bíblia, a versão transformadora, que texto maravilhoso. Tem Bíblia em paráfrase, como é a Bíblia viva. Tanto material que nós temos à nossa disposição, mas foi difícil para chegar até a gente. Não sei se vocês sabem, o João Ferreira de Almeida, ele traduziu a Bíblia toda, segundo a história. Tinha apenas 16 anos quando ele começou a traduzir a Bíblia. 16 anos de idade. E depois de traduzir toda a Bíblia, ele colocou no navio para que ela fosse, então, para a imprensa. E ela se perdeu, meus irmãos. Ninguém sabe para onde aquele material foi parar. Ele falou: faço de novo. Começou o trabalho todo, novamente. E aí não conseguiu viver até terminar a palavra. Terminou em Ezequiel, mas os seus companheiros terminaram. Em homenagem a ele, colocaram Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida. Você já pensou, meus irmãos? Para essa Bíblia chegar até você, suas mãos, o tanto de trabalho que esse pessoal teve, e às vezes a gente não valoriza a palavra de Deus. Isso eu estou contando uma história, mas tem cada história lindas, meus irmãos, acerca da Bíblia, que vale a pena você estudar mais um pouco acerca disso. Portanto, a Bíblia, ela foi, meus irmãos, aí dada por Deus, e nós vamos nessa lição descobrir o valor das Escrituras. Primeiro, a origem das Escrituras. A palavra Bíblia, ela deriva da palavra grega biblion. E o termo biblion, meus irmãos, é o diminutivo de Bíblia. Na verdade, o termo Bíblia, ele está no plural. No ano 150 depois de Cristo, Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja,
começou a usar o nome Bíblia para se referir à palavra de Deus. Aí ela tornou-se um substantivo feminino singular. Mas, na verdade, Bíblia no grego está no plural. E biblos era a palavra grega para papiros. Interessante que essa palavra, na etimologia, biblion, ela significa coração da planta. Por que coração da planta? Porque era dessa planta, papiros, que se fazia o papel da época para as pessoas registrarem aí, meus irmãos, a história. Portanto, biblos, de onde nós temos o nome Bíblia, significa rolo ou livro. O papiro, ele é uma planta muito comum em todo o Mediterrâneo, e é essa planta que era a matéria-prima para se fazer o papel. Porém, meus irmãos, o melhor papiro, ele era encontrado no delta do rio Nilo. Por isso, a frase, o papel do rio Nilo. Essa planta, ela é semelhante a uma taquara. Ela era retirada ali, arrancavam-lhe a casca interna, colocavam para secar e produzia a matéria-prima para escrita de uso generalizado no mundo antigo. Aí veio a palavra, então, Bíblia, de biblos, ou de biblion. Amém, irmãos? Além do papiro, 2 outros materiais foram utilizados para compor o texto sagrado. Os irmãos sabem que Deus escreveu, por exemplo, na pedra, entregou as tábuas da lei a Moisés. E essas tábuas eram guardadas, depois de apresentada ao povo, foram guardadas dentro de uma caixa de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de altura e de largura, chamada Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança se perdeu, ela sumiu, nem o Indiana Jones conseguiu encontrá-la até hoje. No ano 586, antes de Cristo, a Babilônia, os caldeus invadiram Jerusalém e levaram esta arca. Ela sumiu. Tem um livro aí de 1 Macabeus e 2 Macabeus, que está na Bíblia Católica, que conta que Jeremias escondeu esta arca lá no deserto da Palestina, mas até hoje ninguém conseguiu encontrá-la. Outro elemento, meus irmãos, outro material que foi usado para a escrita na antiguidade era o pergaminho. Paulo vai fazer referência aos pergaminhos. Traga-me os livros, minha capa que eu deixei em Troade, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Traga minha capa que eu deixei em Troade. Paulo estava sentindo muito frio, com certeza, que era uma capa especial que cobria com capuz a cabeça. E me traga também os livros e os pergaminhos. Os pergaminhos, meus irmãos, eram feitos de couros de animais, raspados, bem preparados, e aí eles faziam as escritas, os registros. Com certeza eles eram mais duráveis do que o papiro. Então, a origem das escrituras, ela tem aí, meus irmãos, esse fato de usar essa planta, Deus usando a pedra e também o pergaminho. Bom, da oralidade à escrita. Você está com a revista aí na mão? Estou seguindo a revista. Da oralidade à escrita. A Bíblia, meus irmãos, antes de ser escrita, ela era passada de boca a boca. O pessoal, eles contavam os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, né? As manifestações do Senhor. Então, antes da invenção dessa escrita, as pessoas transmitiam as histórias bíblicas oralmente, conforme o Salmo 44, versículo 1. Lá o salmista vai dizer, os nossos pais nos contaram, né? Então os hebreus contavam e recontavam as suas histórias, depois posteriormente foram registradas na Bíblia essas histórias. Abraão com certeza foi um grande contador de histórias. Ele tinha muita coisa para repassar para a sua descendência, para o seu filho Isaac. Isaac, por conseguinte, foi um grande contador de histórias. Com certeza ele falou acerca ali dos poços que ele abriu, né? Ele falou acerca dos seus 2 filhos. Jacó também foi um grande contador de história. E isso foi passando, meus irmãos, para as próximas gerações, até que a Bíblia saia aí do campo, meus irmãos, da verbalização para a escrita, para o registro.
Amém? Bom, gêneros discursivos. As escrituras, elas são constituídas de uma enorme riqueza literária. Nós temos na Bíblia poesia, profecia, leis, comunicação com caráter doutrinal e instrutivo. Vamos ver alguns desses gêneros. Primeiro, narração. Essas são importantes porque descrevem os aspectos da vida na sociedade israelita, costumes e culturas. E o mais importante é que essas narrativas ou narrações nos traz revelações importantes acerca do caráter de Deus. Através dessas histórias narrativas, nós vamos, meus irmãos, entendendo acerca de Deus, a sua personalidade, né? O seu caráter, os seus atributos, como os movimentos sobrenaturais desse Deus na nossa vida e na nossa história, na vida do povo de Deus. A partir daí, a gente vai compreendendo do que Deus gosta, do que Ele não gosta, do que Ele aprova, do que Ele reprova, e a gente vai absorvendo aí a vontade do Senhor para a nossa vida. A própria narrativa aí que nós lemos, de Neemias capítulo 8, por exemplo, descreve um momento significativo na história de Israel, quando Deus usou Esdras e Neemias para a reconstrução civil, social e religiosa da sociedade. Esdras era um escriba, o povo veio até ele para ouvir a palavra de Deus, e ele abriu ali o livro, a Torá, os 5 primeiros livros, e leu para aquele povo, meus irmãos, os mandamentos do Senhor, e nós vemos ali a ênfase no caráter monoteísta da religião judaica. Perceba como, meus irmãos, essas narrações são de extrema importância. Depois nós temos outro gênero chamado leis. São as leis que definem a nação. Os irmãos sabem muito bem disso. O povo hebreu, quando saiu do Egito, era apenas um povo, não era uma nação. Só se tornou nação depois que recebeu a lei, porque uma nação é definida pelas leis que ela possui. Se você chegar, por exemplo, na Coreia do Norte, os homens só podem fazer 3 tipos de corte no cabelo, ou 5, não sei, eu estava lendo esses dias. Também as mulheres recebem ali toda uma orientação acerca das suas vestimentas. Os homens também. Então, você chegando lá, você vai logo perceber, esse país tem algumas leis, e essas leis definem esta nação. Todo mundo que olhava para um israelita sabia que ele era um israelita, em função da sua dieta alimentar, em função da sua piedade. O israelita, por exemplo, só trabalhava até o pôr do sol da sexta-feira, e voltava a trabalhar depois do pôr do sol do sábado. Não podia comer porco, não podia comer coelho, não podia comer algumas espécies de peixes. Então, quem olhava para um israelita sabia que ele era um israelita. As leis definiam aquela nação e definem até hoje ainda. Então, a própria leitura da lei por Esdras, que possibilitou o avivamento dos israelitas na reconstrução dos muros de Jerusalém, a própria leitura da lei por Esdras, que possibilitou o avivamento dos israelitas na reconstrução dos muros de Jerusalém. O texto que nós lemos, nós vemos que Esdras, ele não leu outra coisa a não ser as leis que estavam registradas na Torá. Então, qual é a necessidade da lei? Muitas. Primeira, orientar o povo na relação com Deus. Êxodo capítulo 20, os primeiros mandamentos são a questão do nosso relacionamento com Deus. Os outros demais mandamentos são acerca dos nossos relacionamentos com os irmãos, com o próximo. A lei também foi dada, meus irmãos, para nos capacitar para a obediência perfeita, aquela que é produzida pela fé em Jesus, conforme Hebreus capítulo 8, versículo 10. Vamos ler esse texto, é de extrema importância. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração, e eu lhes serei Deus,
e eles me serão povo. As leis, meus irmãos, elas jogam luzes em Jesus, na pessoa de Jesus. E a lei também, meus irmãos, foi dada até para o homem perceber a necessidade de um Salvador. Para o homem compreender que Deus exige da gente, exige muita coisa. São 600 mandamentos, 560 ordenanças. Como nós, meus irmãos, podemos cumprir tudo aquilo? Não tínhamos nenhuma condição. Mas Jesus veio como nosso representante para cumprir toda a lei, para que a obediência dele fosse a minha e a sua obediência. Daí a necessidade de um Salvador, porque em Cristo, meus irmãos, nós temos a obediência dele que nos é oferecida para que possamos chegar diante do Pai justificados. Amém, irmãos? Dá para você dar um glória a Jesus aí? A lei, meus irmãos, mostrou para a gente a incapacidade nossa, né? E arrancou também a nossa máscara e mostrou para a gente a necessidade de um Salvador. Portanto, temos esse gênero aí na Bíblia Sagrada, chamada de leis. Depois, poesia, salmos. O próprio livro de Salmos, meus irmãos, é pura poesia. Os irmãos sabem que o livro de Salmo, ele não foi composto para ser lido. O livro de Salmos, ele foi composto, meus irmãos, para ser cantado, porque ele é a harpa dos judeus. Não temos a harpa cristã? A harpa dos hinos dos judeus é o livro de Salmos. Por isso, meus irmãos, o antigo nome desse livro é Telihim, que significa louvores. Nós temos também o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são todos livros poéticos. Mas a poesia bíblica, ela não se resume só nesses livros. Em toda a Bíblia nós temos poesias. Nós temos, por exemplo, o cântico de Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho. Nós temos o cântico de Ana, quando recebeu a bênção ali de ter um filho. Nós temos o cântico de Débora. Nós temos o cântico de Davi, naquele funeral de Saul e de Jonatas. Nós temos no Novo Testamento, meus irmãos, vários cânticos. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo canta um hino ao amor. É chamado de o Salmo 23 dos escritos paulinos. Ali é um cântico. Por isso, a Bíblia, ela está cheia de poesia. Nós temos outro gênero, profecia. No início da história dos israelitas, eles não tinham um rei. Os irmãos sabem muito bem disso, que o desejo de Deus era governar aquela nação, ele ser o rei daquele povo. Mas aquele povo ficou olhando outras nações e começaram a dizer: as outras nações têm reis, tem um líder principal e a gente quer rei. Deus se aborreceu com aquilo e permitiu que um rei fosse colocado. E o primeiro não deu certo, o povo escolheu, não foi Deus. O homem era muito bonito, né? O homem era altão, diz que o ombro dele sobressaía sobre a cabeça dos demais, não é verdade? Saul, mas aquele homem foi uma tragédia. Mas antes, meus irmãos, dos reis, era Deus que se comunicava diretamente com o povo. E como Deus mantinha esse contato com o povo? Através dos profetas. Aí que surge um movimento chamado de profetismo em Israel. Eram homens e mulheres que falavam em nome dele. Houve, meus irmãos, provavelmente dezenas e dezenas de profetas. Nós só conhecemos esses que estão aqui inseridos nas páginas da Bíblia, mas com certeza foram dezenas, centenas de profetas levantados por Deus para falarem àquela nação. Houve também, meus irmãos, profetas, conselheiros de juízes, de reis que governaram a terra. Davi, por exemplo, ele tinha um profeta capelão no palácio, o Natã, aquele que denunciou o pecado dele. Se você estudar a história de Natã, você vai perceber que Natã cuidou de Davi todo o reinado, e foi ele que sepultou Davi. Durante toda a vida de Davi, ele teve o cuidado do profeta Natã. E esses profetas, eles falavam à nação, eles falavam aos reis. Há profetas, por exemplo, que foram juízes, como o caso de Débora, que era uma profetisa. Samuel,
ele era juiz também e profeta. Os reis se aconselhavam, conforme disse aos irmãos, com esses profetas. Esses profetas confrontavam o pecado da nação, chamavam a nação à responsabilidade, tentavam trazer esta nação para a presença do Senhor. Depois nós temos os profetas escritores, cujos livros levam o nome deles, esses que estão aí inseridos na sua Bíblia, na nossa Bíblia. Amém? Outro gênero, evangelhos. O que os evangelhos vão narrar? A vida e a obra de Jesus. Nós temos 4 evangelhos. 3 evangelhos são chamados de sinóticos. A palavra sinótico é uma mesma visão. Por quê? Porque eles são parecidos, são semelhantes. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Marcos serviu de fonte para os demais evangelhos. Embora ele seja mais conciso, seja menor, ele serviu de fonte para os outros evangelhos. Só para os irmãos terem ideia, 80% de Marcos está inserido em Mateus. Cerca de 661 versículos. 65% de Marcos está inserido em Lucas. Marcos é chamado de a fonte Kelly no alemão, porque ele serviu de fonte para os demais evangelhos. E os 3 evangelhos são chamados de sinóticos, embora a gente tenha 4 evangelhos, porque João é diferente dos demais evangelhos. João é totalmente diferente. Mateus foi escrito para os judeus, especificamente, né? Os primeiros endereçados foram os judeus. Mateus é interessante, meus irmãos, que ele não segue uma ordem cronológica dos fatos. Aliás, o único evangelho que segue a ordem aproximada da cronologia dos fatos é Lucas. Por isso os filmes de Hollywood são mais baseados, são todos baseados em Lucas do que nos outros evangelhos. Lucas, ele faz um trabalho mais científico, porque Lucas era médico, não era discípulo. Ele pesquisa, pode observar nos primeiros versículos aí, que ele pesquisa, e pesquisa muito. E interessante, meus irmãos, que Lucas escreve o seu evangelho e escreve o segundo evangelho, que é Atos dos Apóstolos. Cerca de 1/4 do Novo Testamento é escrito por Lucas. O maior evangelho é Lucas, embora tenha menos capítulo, ele é o maior evangelho que temos. E Lucas, ele usa 400 vocábulos gregos que nós não encontramos em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Ele usa vocábulos científicos. No caso ali daquele moço que foi curado na porta do templo, ele usa um termo médico, da medicina. Ele era médico. Então, meus irmãos, Mateus ele foi organizado em blocos de milagres, blocos de sermões, né, blocos de parábolas. E Mateus foi endereçado aos judeus. Marcos ele foi endereçado para os gentios. Alguns dizem que foi para os romanos. E interessante que em Marcos nós temos o grego da mais baixa qualidade do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Não era o grego clássico. Os gregos odiavam o grego koiné, o grego popular, porque deturparam o grego clássico. Mas o koiné era o que o pessoal conseguia falar nas suas relações comerciais, e ele foi totalmente difundido naquela época, porque ele se tornou o inglês da época. Quem não falava grego estava fora de mercado. Com certeza Jesus falava o aramaico, o grego, porque ele não podia nem negociar ali para fazer alguma obra na sua marcenaria, né? Ou na carpintaria, né? Então, meus irmãos, o grego da mais alta qualidade que nós temos no Novo Testamento foi aquele empregado na carta aos Hebreus. Quem escreveu a carta aos Hebreus tinha grande capacidade intelectual e um grande conhecimento também do Antigo Testamento. Marcos, ele foi escrito então para os romanos, e Lucas foi escrito para os gregos, especialmente para Teófilo, que segundo a tradição era um alto figurão do Império Romano. Possivelmente ele patrocinou o livro de Lucas, porque naquela época era muito difícil, muito dispendioso a produção de uma obra literária, né? Até hoje em alguns países né? Produzir Bíblia, por exemplo, em Portugal, não é conveniente para nenhuma editora. A gente estava nesse mercado aí e eles falavam, uma Bíblia dessas foi vendida no Portugal, acho que é uns R$300. Primeiro porque
não há um consumo tão expressivo como no Brasil. Agora, na antiguidade, era muito dispendioso um livro, e possivelmente Teófilo bancou aquela produção, e Lucas escreveu este evangelho maravilhoso, que segundo um grande teólogo católico, ele é chamado de o evangelho da ninguémzada, porque Lucas se preocupa em mostrar para a gente que Jesus está preocupado em centrifugar as classes sociais. Havia muita estratificação social naquela época, muito preconceito, muita discriminação. E em Lucas a gente percebe que Jesus está preocupado em derrubar essas barreiras de preconceitos. Portanto, meus irmãos, João foi escrito para a igreja. Alguns dizem que João foi um evangelho escrito para todos, tá? De forma universal, uma forma católica, né? Assim podemos dizer. Portanto, João, ele é tremendo, meus irmãos, porque ele revela algumas coisas que nós não encontramos em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Por exemplo, só em João você vai encontrar a frase de Jesus, ego eimi, eu sou. Por 7 vezes Jesus diz eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos outros evangelhos você não encontra isso. Você só vai encontrar essa frase eu sou em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus se apresenta a Moisés e diz eu sou o que sou. Perceba que Jesus não está revelando qualquer coisa a João, e João escreve um evangelho totalmente diferente dos demais. Bem, é muito assunto, muita informação, não dá para a gente esgotar isso aqui, meus irmãos, em uma aula. Vamos para as epístolas. As epístolas, elas são, meus irmãos, de extrema importância doutrinária para a igreja. Nós temos aí Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreve quase a metade do Novo Testamento. Nós temos 27 livros do Novo Testamento. Paulo escreve 13 desses 27 livros. Nós temos as cartas de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, né? Elas formam uma grande parte do Novo Testamento. Quase a metade, conforme diz, são escritos por Paulo. São 13 cartas. Um grande teólogo chamado John Stott, de forma poética, ele disse que as cartas de Paulo são como fios coloridos entrelaçados na tapeçaria de Cristo. Oh, coisa linda! 3 das cartas paulinas são chamadas de epístolas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. As epístolas da prisão, Paulo escreveu quando estava encarcerado, são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. As epístolas gerais, ou epístolas universais, como queiram, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Essas, meus irmãos, são os gêneros que nós temos aí na Bíblia Sagrada. Vamos caminhando, porque o tempo já quase esgotado. Vamos para a inspiração das Escrituras. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Todos encontraram? Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Aí você pode perguntar agora, não sei se surgiu essa pergunta na sua cabeça, pastor, mas o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Então essa declaração que Paulo está fazendo é acerca do quê? Do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não estava totalmente completo, mas algumas cartas de Paulo já tinha, meus irmãos, aí o conceito de serem inspiradas por Deus, e elas já rodavam em todas as igrejas. Se você puder ler comigo Colossenses capítulo 4, versículo 16. Encontraram aí?
Diz assim: depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses, e procurai ler também a carta de Laodiceia. Perceba que essas cartas vão rodando entre as igrejas. Ora aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5, 27. Eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. O que está acontecendo? Paulo faz a sua primeira viagem, e ele, meus irmãos, ele roda muito, embora segundo os historiadores, os entendidos, ele tem cerca de 70, 80 colaboradores no seu ministério. Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, ele andou cerca de 16 mil quilômetros, mas ele passava, meus irmãos, pelas cidades, conseguia atrair muitas pessoas a Cristo, estabelecia presbíteros, plantava igrejas, mas quando ia embora, chegava outro pessoal e disseminava ali várias heresias, tipo o gnosticismo, que era uma ramificação filosófica que perturbou muito a igreja nos seus primeiros séculos. Aliás, várias cartas do Novo Testamento foram escritas para combater a ideia gnóstica que contaminou a igreja primitiva. Paulo então disse o seguinte: eu vou começar a escrever cartas. O próprio Deus inspirou a ele a escrever essas cartas. Eu não estou lá em Corinto, mas vou mandar uma carta para eles. Eu não estou lá em Éfeso mais, mas eu vou enviar uma carta para eles. E essa carta, que ela seja uma carta circular e que rode todas as igrejas. E essas cartas, meus irmãos, elas foram tão inspiradas por Deus que elas começaram a ser compreendidas como inspiradas pelo Senhor, sopradas por Deus. Amém, meus irmãos? O próprio Pedro, meus irmãos, na sua segunda carta, capítulo 3, vai dizer que elas possuem a mesma inspiração do Antigo Testamento, as cartas de Paulo. Você quer ler comigo? 3, segunda carta de Pedro, olha aí, abra comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Encontraram aí? Diz assim: por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Perceba que Pedro coloca as cartas de Paulo em pé de igualdade com o Antigo Testamento. A mesma inspiração de Deus. Amém, irmãos? Olha 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Só essa palavra conduzida aqui dá para a gente falar meia hora. É tão forte, meus irmãos, essa palavra aqui no original. Deus conduziu esses homens pelo seu Espírito a falar. Então, ao longo da história, surgiram agora várias teorias acerca da inspiração das Escrituras. Apenas, meus irmãos, uma é aceita pelo povo de Deus. Surgiu. Como que a Bíblia foi inspirada? O que aconteceu? Desceu o Espírito Santo sobre a pessoa? Houve iluminação? Aí várias teorias foram levantadas e nós vamos caminhando para o final, observando aqui algumas teorias falsas sobre a inspiração do texto sagrado. Primeira, teoria do ditado. A ideia dessa teoria é que o Espírito Santo possui a mente e o corpo dos escritores e usou as mãos dos escritores para escrever a palavra, sílaba por sílaba, palavra por palavra. Uma espécie de Chico Xavier, de psicografia. Isso é uma teoria falsa. O Espírito Santo não possuiu a mente de nenhum dos escritores bíblicos dessa forma. Por quê? Porque, meus irmãos, nós vemos que cada escritor possui o seu estilo peculiar. Seu estilo peculiar. Por exemplo, Amós era boiadeiro e plantador de sicômoros, né? E Deus usou ele, mesmo sendo um trabalhador rude,
Deus usou Isaías, o homem da corte, né? Parente de reis. Deus usou, meus irmãos, Pedro, que era um pescador, dentro da sua limitação, Deus usou ele, na sua capacidade intelectual. Deus usou um Paulo, que era um cosmopolita, que dominava, eu imagino, os 4 idiomas da época, e que conhecia não só a teologia bíblica, mas também, meus irmãos, a filosofia. Tanto é que ele vai lá em Atenas e prega no Areópago. Não era fácil falar no Areópago. Segundo os entendidos, a pessoa que era levada no Areópago para discursar tinha que falar no mínimo 2 horas, senão ele era ridicularizado. E aí eu fico impressionado, não só com a capacidade retórica de Paulo, mas com a capacidade literária de Lucas, que pega um sermão de 2 horas e coloca num capítulo da Bíblia. Capítulo 17. E Paulo chega ali diante, meus irmãos, daqueles homens, em Atenas, no Areópago, e não tem como abrir a Bíblia, porque ele está diante de um público que não conhece a Bíblia, que não conhece a Torá, que não conhece o Pentateuco. Paulo vai buscar, meus irmãos, verdades contidas nos filósofos. Ele vai citar Cleantes, Epimênides, ele vai citar vários filósofos que não sabiam nada acerca do Deus da Bíblia, mas que falaram verdades, porque segundo Calvino, ninguém tem a posse da verdade, até o diabo pode usar a verdade, e filósofos falaram a verdade, um descrente pode usar a verdade. Justino, um dos pais da igreja, chamou, meus irmãos, da filosofia grega de o logos espermáticos, a revelação do logos na sua origem, da sabedoria de Deus. Portanto, Paulo, diante daquele público, ele vai pregar uma mensagem usando verdades que os gregos conheciam. E Deus usa, meus irmãos, todos esses homens com seus estilos. Portanto, essa teoria do ditado, ela não tem respaldo bíblico. A teoria da inspiração natural. A Bíblia foi escrita por homens dotados, eles dizem que a Bíblia foi escrita por homens dotados de inteligência, força intelectual, e negam a ação sobrenatural de Deus. Também é outra falácia, é outra mentira. Nós já vimos que muitos homens simples foram autores da palavra de Deus, escritores. E por último, a teoria da inspiração das ideias. Deus apenas inspirou as ideias, mas não inspirou as palavras. É outra mentira também. Deus inspirou as ideias, Deus inspirou as palavras. Pastor, é mesmo? Até quando Malaquias lá disse que Deus estava tão chateado que ia pegar o excremento dos animais e esfregar no rosto do pessoal, até isso Deus inspirou. Foi Deus que falou, viu, irmãos? É Deus que falou. Aliás, meus irmãos, tem texto na Bíblia aqui no original que não pode nem ser traduzido ao pé da letra. A Bíblia usa, os tradutores, esse pessoal que trabalha com a tradução, usa eufemismo, né, ou algum arranjo. Aquela ideia lá, por exemplo, em que Eliezer colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, fazendo um juramento que ia buscar a esposa para o seu filho, ali não é na coxa, irmão. No original ali, ele pegou, foi na genitália mesmo, do Abraão, porque a genitália representava a vida. Então ele está fazendo um juramento, e que se ele não cumprir, ele vai pagar com a sua própria vida. Mas não é traduzido assim. Então os tradutores, meus irmãos, trabalharam para essa Bíblia chegar até a gente, para a gente entender. Por exemplo, quando fala em reis, acho que a primeira reis, aqueles do sexo masculino, no original está assim, aqueles que fazem xixi na parede. A palavra, quando diz assim que o homem coabitou com a mulher, é fortíssima no original, mas traduzida para a gente assim, ficou, coabitou, né? Portanto, meus irmãos, Deus, Ele inspirou as ideias e inspirou também as palavras. Amém? E para a gente terminar, a teoria correta. Qual que é a teoria correta? É a teoria verbal e plenária. Deus inspirou, guiou e supervisionou os autores sagrados na escolha das palavras usadas, respeitando, entretanto, as características de cada autor, quanto ao estilo, cultura, nível intelectual, impedindo-os de cometerem quaisquer erros. A inspiração verbal e plenária, ela abre caminho para aquilo que nós não vamos falar nesta manhã,
a inerrância, a infalibilidade da Bíblia Sagrada. Esses dias um teólogo grande de São Paulo, que eu respeito muito, até na oportunidade, se o pastor Salmo permitir, ele vai trazer ele aqui, viu, pastora Cássia, a senhora também, para falar, ele é muito bom falar para presbíteros, diáconos, escatologia. Eu até assustei. A hora que ele fez aquela pergunta para mim, eu falei, rapaz, logo para mim? Ele falou assim, eu vou dar uma aula aqui de teologia sistemática, como é que você explica para mim aqui sobre esse texto, a inspiração acerca desse texto? Ele pegou lá, logo aquele texto lá de Salmo 137, onde diz assim, que Deus, que o Senhor possa pegar a cabeça desses meninos e batê-las na pedra, né? E aí, pastor, onde está a inspiração aí? Aí, meus irmãos, nós cremos assim, o texto, aí nós cremos que o texto, nesse caso, não é inspirado, mas o registro é inspirado. Por exemplo, na conversa do diabo com Deus, ali em Jó, capítulo 1, você não pode dizer que o Jó está inspirado, né? Ou que o diabo está inspirado em conversar com Deus. A conversa do diabo ali não é inspirada, mas o registro é inspirado. Esse é o consenso comum da nossa teologia cristã evangélica reformada. Amém, irmãos? Então, se alguém te pergunta, pastor, e essa inspiração aqui? O camarada está mandando Deus pegar a cabeça dos meninos e bater nas pedras. O registro é inspirado, mas a fala não é inspirada. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus ela é tão poderosa, que o Cid Moreira, ateu convicto, emprestou a sua voz para a Sociedade Bíblica do Brasil e começou a gravar aqueles CDs do texto bíblico. Os irmãos já compraram ele? Eu falei, está pagando, né? Vou fazer. Sou ateu, mas importa é o dinheiro. E começou a gravar, meus irmãos, aqueles CDs. Quando estava gravando lá pelas tantas, ele percebeu que o seu coração já estava transformado por Jesus. Transformado por Jesus. Um missionário estava no Zimbábue, pregando, e um dos nativos aproximou dele e disse, me dá esta Bíblia para eu fazer papel de cigarro com ela. Ele deu a Bíblia para ele. E depois de muitos anos, aquele missionário estava na conferência missionária nos Estados Unidos, quando alguém pulou no seu pescoço e o abraçou, e perguntou para ele, está lembrado de mim? Ele falou, não estou lembrado. Eu sou aquele nativo lá do Zimbábue, que pediu para o senhor uma Bíblia para fazer papel de cigarro com ela. Mas e aí, você não fez papel de cigarro? Fiz papel de cigarro com Mateus, fiz papel de cigarro com Marcos, com Lucas, mas quando eu cheguei em João 3,16 e vi que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, meu coração explodiu e eu fui transformado por Jesus. Poder das Escrituras, da Palavra de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui nesta manhã gloriosa, estudando acerca da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é o sopro do Senhor, meu Pai querido, sobre esta terra, sobre as nossas vidas, meu Pai. Ó Deus querido, a Tua Palavra é nosso porto seguro, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar todos que aqui vieram nesta manhã e que eles saiam daqui amando a Tua Palavra mais ainda, Senhor, e que a Tua Palavra possa nos envolver de forma gloriosa, poderosa, e que nós sejamos configurados por ela, meu Pai amado. Deus, é o que nós oramos, é o que nós pedimos nesta manhã, no nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.